Pessoal, vamos falar de inovação, juventude, relações institucionais, tudo junto aqui no Tribuna Livre? Esses são os temas que o vereador Euler traz para a gente debater aqui nesse nosso programa do CMC Podcast, com 3 convidados especiais. Estamos inaugurando uma nova sessão aqui, vou chamar a vinheta, logo depois da vinheta a gente começa esse bate-papo. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje o Tribuna Livre aqui na nossa bancada, com o professor Euler, nosso vereador, que traz temas, não é um tema, só temas importantes para a gente debater com convidados especiais. Quero começar cumprimentando aqui o professor Euler. Obrigado, professor, por estar novamente aqui na bancada do CMC Podcasts. Eu que agradeço mais uma vez ter a honra de estar aqui com vocês debatendo temas importantes. Legal, vamos apresentar, me ajuda, professor, a apresentar seus convidados aqui. Na minha direita eu tenho o Superintendente de Relações Institucionais do Governo do Paraná, Renato Adur. Senhor Renato, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O Renato, ele atualmente, Superintendente de Relações Institucionais do Governo, mas o Renato é uma pessoa de larga experiência na vida política. Já foi deputado estadual, já foi secretário de Estado, além de tudo é um grande conselheiro dentro do governo estadual, então é uma pessoa que tem uma carreira política muito extensa, reconhecido por todos, todo mundo que está na política conhece o Renato Adur, então por isso, por toda essa experiência, vivência ao longo de muitos anos, achei importante trazer o Renato para ele contribuir conosco, né? É o nosso professor. Vamos encher o Renato de perguntas aqui, ver essa experiência toda nesses temas. E eu tenho aqui na minha frente, na diagonal, o casal do Eu Te Amo, Ilan e Flávia. Por favor, se apresentem. Eu sou o Ilan Krieger, também conhecido como Moço do Te Amo. E muito obrigado pelo convite. Eu tenho 46 anos, sou curitibano, vivi a maioria da minha vida aqui. Sou namorado da Flávia, pai do Arthur, padrasto do Bernardo e trabalho hoje com criação de conteúdo. Tenho 17 milhões de seguidores nas redes. Eu sou a Flávia Pacheco, sou mãe do Bernardo, sou madrasta do Arthur, sou a Moça do Te Amo. Queria agradecer muito o convite do Euler. O Euler é uma pessoa que eu tenho muito carinho, conheço há muitos anos. Acompanhei a trajetória dele, sempre votei para ele. Uma pessoa realmente muito especial para mim e agradeço muito o convite. Bom, agora deixa eu falar um pouquinho sobre eles, né? O Ilan eu conheci por intermédio da minha filha, né? Por mais que ele tenha aí 17 milhões de seguidores, eu passei a seguir graças à propaganda que minha filha fez, né? Minha filha falava dele, que acompanhava, né? Lá de trás, quando ele fazia criação de conteúdo para Fortnite, né, que é um dos jogos mais famosos que tem ali, e que os jovens jogam muito. E daí comecei a acompanhar. Num dia eu vi o Ilan junto com a Flávia, né? Eu também não sabia que eles estavam namorando. Eu falei, mas a Flávia é minha amiga. Eu falei, agora é o jeito que eu tenho de poder falar para a Flávia ali, para me apresentar o Ilan, para eu poder falar para minha filha, que eu conheço o Ilan, né, que ela ficava louca quando via. E aí comecei a acompanhar o Ilan nas redes sociais. Ele tem feito algo que eu acho muito legal, né, nas ruas, conversando com as pessoas. E às vezes alguém pode pensar assim, quem conhece o Ilan, né, que assiste ele nas interações nas redes sociais, fala, poxa, ele está só distribuindo dinheiro porque a pessoa fez flexão, porque a pessoa fez polichinelo, porque a pessoa fez embaixadinha. E eu tenho uma visão diferente que casa muito com o que ele fala. Ele está distribuindo amor e não dinheiro. Né? Todo vídeo dele ele termina falando para a pessoa, eu te amo. Uma pessoa que ele nunca tinha visto. E a pessoa conta ali quais são os sonhos dela, e muitas vezes ele até realiza esse sonho naquele momento. Então o dinheiro ali é secundário. O mais importante que ele tem distribuído para essas pessoas é realmente amor. Uma pessoa que às vezes passa despercebida, uma pessoa que às vezes é invisível para todos, e ele não. Ele puxa essa pessoa e traz a pessoa como protagonista daquele vídeo. E a Flávia agora passou a ser a moça do Eu Te Amo, né, acompanhando o Ilan em muitas das gravações. E aí eu falei, não posso convidar um. Eles deixaram de ser o moço do Eu Te Amo e a moça do Eu Te Amo, e para mim eles são o casal do Eu Te Amo. Então, por isso que eu chamei os juntos aqui. E a Flávia eu conheço há muito tempo, é advogada, é escritora,
né? Muito tempo atrás, a Flávia resolveu escrever um livro, Talentos Brasileiros. É esse o nome? Sim. E na ocasião eu fiz questão absoluta, Flávia, me passa o livro antes de publicar. Eu quero ler e quero ajudar, contribuir em sugestões, né? Eu acho que isso aqui podia ser dessa forma. E, lógico, sempre é o autor que fala, aceito ou não aceito a sugestão. Mas, às vezes, uma sugestão que os outros fazem, com visão diferente, né? Não do autor, às vezes, fala, puxa, isso aqui vai enriquecer o livro. Então, eu fiz questão naquela ocasião de apresentar algumas ideias, né? Então, assim, é uma pessoa que eu também tenho muito carinho, muito respeito, pessoa muito inteligente. Eu falei, pô, vai contribuir no nosso podcast. Muito obrigada. Imagina. Maravilha. Vamos aproveitar, então, né, esse time aqui de estrelas para a gente falar desses temas, né, vereador? O senhor então traz aqui para a gente falar sobre inovação, juventude, também relações, né, institucionais. Por que isso é tão importante, né? E a gente debater esses temas aqui no Tribuna Livre. Bom, então deixa eu falar primeiro um pouquinho sobre inovação, né? Eu tenho um apreço muito grande pela área, ainda que talvez as pessoas me identifiquem, obviamente, com o tema da educação, por ser professor, mas eu particularmente, além da educação, eu acho que a inovação é um tema hoje essencial dentro das políticas públicas, né? O investimento em inovação, ele traz um retorno para a sociedade que é um retorno absurdo. Precisa, obviamente, todos os governos entenderem isso. Curitiba já tem um olhar para a inovação, o estado do Paraná, o estado mais inovador do Brasil, também tem se destacado nesse sentido. E eu tenho tentado, na medida do que é possível e que é permitido aos vereadores, legislar a respeito, né, cobrar políticas públicas nesse sentido. Então, tem um projeto de lei meu, que é do sandbox regulatório, algo extremamente importante para a área da inovação. Tem outro projeto de lei meu que transforma a Rua 15 de Novembro na primeira rua inteligente de Curitiba. Tem outro projeto de lei meu sobre o dados abertos. A Prefeitura de Curitiba é entre as capitais a que tem a maior quantidade de dados abertos para dar transparência, né, nas suas informações. Mas isso é porque a atual prefeitura quis fazer assim. Nada garante que um próximo prefeito continue com isso. Então é importante ter uma lei que torne isso uma política de Estado e não uma política de governo. Então a inovação é algo que hoje está no meu DNA, né? É algo que hoje eu vejo o quanto é importante e faz uma ligação direta com o jovem. Eu trabalho com os jovens há 30 anos. Eu dou aula para pessoas entre 16, 17 e 18 anos, e esses jovens trazem essas demandas, né? Eles estão mais diretamente ligados à inovação. E o que isso tem relação também com o casal do Eu Te Amo, né? Porque a inovação, a juventude, a inovação em especial, não é uma coisa para ser simplesmente um projeto de governo. Não, a inovação é algo que tem que chegar, e aí fala muito bem o nosso secretário estadual de inovação, que é o Marcelo Rangel, fala assim, a inovação tem que chegar na Dona Maria, a inovação tem que chegar no seu João, né? E isso é mais ou menos o que eles fazem. Eles fazem com que aquilo que seria só uma publicação em rede social não chegue nas pessoas efetivamente, que acabam tendo depois na rede social uma visibilidade. Então, seja a inovação, seja as ações para a juventude, de nada adiantam se não chegarem efetivamente na sociedade. Assim, acho que o mundo, né, vereador, vive esse novo momento de divulgação, de informação. As redes sociais ajudam muito isso. Acho que o exemplo do Ilan e da Flávia vai ser muito enriquecedor aqui para o nosso debate. Mas vou começar perguntando aqui para o superintendente Renato Adur, como é que até o vereador citou, né, a questão do governo do estado também, um estado reconhecido, né, com um estado de liderança inovadora. Curitiba também tem esse perfil, né, esse estigma bom, né, de ser reconhecido como uma cidade inovadora, de exemplo. A gente viaja aqui pelo Brasil todo, fala, pô, Curitiba é inovadora com isso, aquilo, enfim, vários temas. Mas também, senhor Renato, a questão de relações institucionais, né, que fala como é importante o município dialogar com o governo do estado, também dialogar com o governo federal, até com entidades, às vezes, fora do Brasil, setor público, setor privado, enfim. Tudo isso é importante para a inovação, né, Renato? Exatamente. A nossa trajetória na vida pública, ela já vem de quase meio século.
E a gente teve o privilégio de vivenciar lá nos anos 60, quando nós iniciamos nosso trabalho, anos 70, a vida pública, a maneira com que as coisas aconteciam nas cidades do interior e também na capital. E ao longo deste meio século, a gente pôde verificar que a transformação mundial é evidente, todo mundo sabe, ela veio assim num volume muito acima dos anos anteriores que nós tínhamos no mundo, não é no Brasil. E isso requer, até nos governos, aqueles governos mais ultrapassados, mais tradicionais, mais convencionais, foram ficando para trás. E o nosso governo, por exemplo, aqui no Paraná, o nosso governador é o Ratinho Júnior. Quando nós iniciamos um trabalho com ele lá nos anos 2002, eu sempre dizia, tem que buscar coisas novas, tem que conhecer o mundo, tem que olhar o que está acontecendo no universo e ver o que tem de bom, estudar e trazer para a sua aldeia. Então, o nosso governador era um jovem, 20 anos, 22 anos, quando se elegeu a primeira vez deputado estadual. Eu digo que você tem que viajar o mundo, tem que conhecer. Era um menino já esperto, era um menino muito curioso, muito interessado, que queria mostrar alguma coisa para o pai dele, que foi um case de sucesso, né? Temos que reconhecer o Ratinho, que a princípio ninguém dava nada por ele, de repente virou um case nacional. E o menino tinha essa vontade de fazer essa transformação. E aí o governo dele todo foi revestido da ideia da inovação. E ele se elegendo, até fizeram piadas na nossa campanha de 2018, que queria transformar a carne, né, o boi em bife, você se lembra, ou em hambúrguer, etc. Tal. Mas é isso mesmo, essa é a transformação. E o nosso governador buscou isso. Esse é um trabalho que toda a equipe hoje de governo pensa. Se você olhar no meio ambiente, se você olhar na tecnologia em geral, se você olhar na agricultura, essa transformação é muito forte e graças à ideia de um jovem governante que tem o princípio da inovação. Tá certo. Só citar um exemplo, o Ratinho sempre fala isso. O Paraná é no mundo, não aqui no Brasil. É o estado que tem a maior produção de cereais por metro quadrado. Isso não se consegue de qualquer forma, e sim com muita tecnologia, né? Obviamente com inovação na agricultura. Então, é o maior produtor de alimento por metro quadrado do mundo. E além da produção da matéria-prima básica, o grande esforço do governo atual, todas as secretarias, foi fazer o beneficiamento, a transformação desse produto. Agregar Aí vem valor, um valor agregado que aumenta a renda do agricultor, do produtor e das empresas que fazem parte desse complexo industrial do Paraná também. Há uma integração, a indústria com a área agrícola, agrícola e pecuária também. A pecuária é muito importante que nós temos. E está agora na Índia, foi para a China, foi para outros países. Por quê? Buscando inovações, vendendo o Paraná para eles, trazendo grandes empresas que venham ajudar aqui no processo de inovação. Eu acho que poucos estados brasileiros hoje, Alex, estão tendo essa linha, esse comportamento. E nós, os mais antigos, né, vamos dizer assim, nós temos que nos curvar a essa inteligência da juventude. Eu digo, nós temos que passar o bastão, eu sempre digo isso, né? O Euler, que é nosso parceiro, eu tenho uma admiração muito grande por ele, sou eleitor dele também, sabe disso. Nós temos que passar o bastão para essa nova geração que está fazendo a grande transformação no mundo. Sim, falando em grande transformação, eu até confesso um pouco aqui da minha vida particular, na vida pessoal, que essa transformação de mídia, de informação, né? Até o vereador colocou bem a questão de que como a gente tem que passar também essa informação adiante para essa inovação acontecer, né, Renato? E a gente tem essa transformação de... Eu comecei trabalhando em jornal impresso, imagina, uma coisa que dificilmente a gente encontra hoje.
E essa informação muitas vezes hoje está em rede social, está na internet, né, de uma maneira, às vezes, né, muito mais ampla, também mais difusa. Eu acho que é legal a gente ouvir o casal do Eu Te Amo. Como é que vocês conseguem, né, captar bem essa essência informativa nova e conseguir transformar isso num canal de informação muito importante, muito reconhecido. Acho que quem não conhece vocês fica curioso em conhecer. Quem já conhece quer saber mais, né, sobre essa história do Eu Te Amo, a história de vocês com informação, com rede, toda essa inovação nesse novo ambiente, né, nesse novo universo. Beleza, quer começar? Posso começar. Bom, eu conheci o Ilan em 2013 e a gente teve muita afinidade, mas era um momento diferente da nossa vida e nós nos reencontramos 10 anos depois. E a gente namora há 2 anos. E quando eu conheci o Ilan, ele estava fazendo as lives de games e tal, e ele fazia uma brincadeira que dava um soquinho e a pessoa que respondesse ao soquinho na rua recebia um bombom. Ele tinha, na época, assim, uns 30 mil seguidores, né, mais ou menos, no Instagram. O YouTube ele não tinha aberto ainda. E aí ele foi mudando e ele foi encontrando o caminho dele até que ele fez um vídeo de ajuda para uma senhora que viralizou. E ele passou a fazer vídeos ajudando as pessoas na rua, né? Então, ele pediu uma ajuda para alguém muito simples e a pessoa, por exemplo, falou assim, eu preciso de um dinheiro para pegar um ônibus. E a pessoa dizia assim, a pessoa uma situação bem precária mesmo. E a pessoa tirava, assim, os trocadinhos que ela tinha ganho e dava para ele, já que você me ajudou, eu também quero te dar uma ajuda. E isso foi crescendo. E daí, a partir disso, as pessoas começaram a querer ajudar, porque essas pessoas contavam as histórias delas. E as pessoas falavam assim, vamos fazer uma vaquinha, vamos ajudar essa pessoa. E a gente começou a poder ajudar mais, né? Resolver alguns problemas dessas pessoas que estavam, através da ajuda de toda a comunidade, né? Que foi crescendo, até que a gente abriu a nossa associação. E hoje a gente tem como ajudar mais pessoas. Tem sido uma experiência incrível desses últimos 2 anos. O Ilan vai contar a visão dele, né? Mas tem sido espetacular. Ele mantinha o nome que ele tinha na época dos games, que era o Next Level DJ. E as pessoas, às vezes, não entendiam, não sabiam falar. E até que a gente ouvia as pessoas reclamando disso, mas como é que a gente faz, né? E ele começava, desde do começo, ele começava a dizer te amo no fim dos vídeos. E daí um dia ele falou assim, Flávia, vamos fazer um vídeo que você pergunta se a pessoa me segue. Aí para as pessoas na rua, né? E eu fui fazendo os vídeos, né? E eu falei assim, você segue o Next Level DJ, o moço que fala te amo? Aí as pessoas, sabe? Quando a gente falava só o Next Level DJ, não pegava. Mas aí eu passei, aquela pessoa que ajuda as pessoas que ajudam ele, o moço do te amo. E aí ele acabou se transformando no moço do te amo e eu na moça do te amo. E hoje a gente tem nosso podcast, que é o Pod do Te Amo. E foi assim que surgiu. Assim, o que eu posso dizer é que no começo, pra gente, muita gente não acreditava quando o Ilan começou a fazer os vídeos de ajuda. Era uma inovação, era uma coisa diferente. Ele não conta muito, né? Porque ele foca no positivo. Mas a verdade é que teve muita crítica. Teve muita gente dizendo que não ia dar certo, para ele desanimar, né? E eu sempre falei para ele, olha, a pessoa que está inovando, ela vai ouvir crítica. Geralmente, quando a gente lê as biografias das pessoas que fizeram a diferença, que criaram coisas novas, elas ouviam muito não. Elas ouviam muito, é impossível, você está maluco. Eu falei, Ilan, para mim parece que você está fazendo a coisa certa, porque você está ouvindo isso. E assim a coisa foi crescendo e tem sido realmente uma jornada bem transformadora para a gente. Nós passamos a ter uma visão muito mais próxima dos problemas das pessoas que estão nas ruas. A gente vai na casa delas, a gente vê a realidade mesmo. E a gente faz o máximo para ajudar dentro da nossa possibilidade e realmente tem sido muito enriquecedor. Tem sido 2 anos incríveis. Sim. Perguntar para o Ilan, a Flávia já explicou do bordão, mas como é que foi essa transformação para você, né, Ilan? Você está falando ali, tinha vídeos, a gente falou um pouco nos bastidores, né? Vídeos de jogos de videogame, computador, também instrutor de DJ. E para passar para essa inovação, né? De fazer essa comunicação com esse bordão Eu Te Amo. Tem outro slogan de você, né? Fazendo bem. Como é que você sente essa transformação para você? Esse reconhecimento, enfim, vindo com essa...
Eu acho que assim, a internet ela é uma ferramenta muito poderosa, até como a Flávia estava comentando, porque você consegue ter uma resposta, ter um feedback muito rápido de tudo que você está fazendo. Você tem lá o comentário, você tem quantidade de visualizações, você tem engajamento em si. Então você sabe se você está indo para o lado certo ou não. Até eu comecei a criar conteúdo em 2008, eu tinha aqui em Curitiba uma escola de DJs e sempre gostei de ler livros, ver como é que você poderia desenvolver, né? E daí eu li um livro que era como você podia desenvolver a tua marca pessoal. E daí falou, não, ó, nessa época era uma coisa muito de trabalhar com blog, estava começando o canal no YouTube, eu falei, vou para esse universo. E o interessante também, você pensar em criação de conteúdo, porque às vezes você quer dar um tiro de canhão, você quer atingir todas as pessoas e vai acabar não atingindo. E lá, quando eu trabalhava nesse universo de discotecagem, produção musical, eu tinha um nicho muito fechado, assim, e poucas pessoas criavam esse tipo de conteúdo. Então, naquela época, eu consegui um sucesso muito grande. Eu lembro do meu blog ali, ele tinha 30, 40 mil acessos por mês, que para mim era muita coisa. Eu tinha alunos do Brasil inteiro que vinham aqui realmente para a escola por causa disso. Então, é uma ferramenta poderosa se você quer realmente, né, divulgar o teu negócio, você tem boas ideias, se você quer realmente fazer o bem como a gente faz, você tem um potencial realmente muito grande na internet. E para mim, assim, as coisas foram caminhando de uma maneira meio que sem querer, assim. Eu fui, de uma certa maneira, não tinha um planejamento exatamente fechado do que eu ia fazer, e as coisas foram realmente acontecendo. 2020, eu tinha uma startup e se chamava Social Wave, e a gente fazia venda de ingressos para grandes eventos e festivais. Então, imagino o que aconteceu em 2020. A gente tinha 26 funcionários, a gente já tinha feito várias rodadas de investimento, tinha uma estrutura muito grande. E daí a gente começou a olhar lá para fora, né? Na Europa, a Covid começou a pegar antes, começou a cancelar todos os eventos, os festivais. A gente já imaginou, isso aqui vai chegar, né, no Brasil. A gente começou a dar férias para os funcionários que dava para dar férias, começou a fazer algumas demissões, até que alguns meses depois a gente acabou terminando com a empresa. E eu fiquei, de uma certa maneira, meio uma depressão, assim. Foram 7 anos botando muita energia para fazer essa empresa acontecer e, né, o sonho tinha realmente acabado. E daí tinha aquela coisa das lives, né? Tava todo mundo, os artistas fazendo muito isso. E daí eu acabei criando uma comunidade que eu ia ajudar, que ajudava DJs a eles fazerem lives e monetizarem essas lives. E daí é por isso que nasceu o Next Level DJ, que era dentro desse universo. E eu acabei que eu dava aula lá na Twitch, é uma plataforma de games, mas que também você pode fazer qualquer tipo de live. E eu fazia aula de segunda a segunda. Eu estava trancado em casa, não tinha o que fazer, então era aula. O Euler também deve ter, de alguma maneira, aí, se conectado com os alunos dele. E essa comunidade ela foi crescendo. E no meio do caminho, alguém me falou do TikTok. Falou, olha, o TikTok é uma plataforma nova, né, que está nascendo. Vai lá, experimenta. Eu fiz ali um curso, sem brincadeira, um curso de 15 minutos, que falava do algoritmo, como é que funciona, dava alguns exemplos. E eu via a moça, a professora que dava esse curso, ela tinha 20 mil seguidores. Eu falei, 20 mil seguidores, muita coisa, hein? Eu tinha minha página no Facebook, que eu tinha trabalhado por anos, tinha 15 mil. Falei, vou experimentar. Eu estudei daí 3 dias a própria plataforma, assisti uns vídeos e num domingo eu gravei 3 vídeos, publiquei esses 3 vídeos e eles já viralizaram. Um passou de 1 milhão, outro pegou uns 500 mil, outro pegou uns 150 mil e da noite para o dia eu já tinha 15 mil seguidores no TikTok. E quando eu voltei para essa minha comunidade e falei, olha, tem uma oportunidade muito grande, porque vocês querem fazer lives, vocês querem lotar as lives e tem uma plataforma que tem muita gente lá e tem pouco criador. Só que os DJs, as pessoas que estavam me seguindo, eles não acreditaram nisso. E por trás começaram a falar, agora ele vai virar TikToker, ele vai fazer dancinha e tudo mais. E eu acabei desligando assim, essa comunidade e realmente fui nessa parte de criação de conteúdo. E daí, como eu estava numa plataforma de games, as crianças, né, o pessoal jovem chegava e falava, pô, a aula tá legal, mas toca uma música, você não é DJ? Joga alguma coisa. Eu comecei a experimentar com vários jogos, o Fortnite acabou funcionando muito bem. E, assim, eu virei verificar na Twitch, eu chegava a fazer, na média, minhas lives tinham 500, 600 pessoas, chegou a fazer live com 7, 8 mil pessoas. Só que chegou um momento, assim, que eu senti que, sim, era uma coisa gostosa, prazerosa, mas eu queria fazer algo mais. E acabou conectando com essa coisa de, estava acabando a pandemia, né, as pessoas estavam voltando para a rua, e eu conheci esse conceito de pegadinhas do bem. E quando eu fiz o primeiro vídeo, que até a Flávia comentou, da Dona Vicentina, que foi essa interação de eu pegar, a pessoa estava lá fazendo uma venda de panos, eu comprei o estoque inteiro dela, mas falei que só ia levar um dos panos, ela ficou super emocionada, super feliz, contou a história que tinha morrido o filho dela, o genro, ela estava cuidando de 3 netos, e daí quando fiz esse vídeo, eu me emocionei.
Quando eu publiquei esse vídeo, todo mundo, os meus seguidores, mesmo sendo do universo de games, eles se conectaram, gostaram daquele tipo de conteúdo e todo mundo, vamos fazer vaquinha, cadê o Pix dela? Vamos realmente ajudar. Daí eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa que era muito prazerosa para mim, que ia alcançar uma audiência, muitas pessoas iam se engajar e ia ajudar também essas pessoas necessitadas. E ainda teria essa comunidade realmente para vir com uma força, porque você conversar com uma pessoa ali que normalmente está fazendo uma venda e vai abordar alguém no carro e fecha o vidro, não interage com você, você não interage com ela. Então, só de você conversar com ela, falar, de repente não precisa nem comprar nada, mas só essa interação já faz diferença. Mas quando você vai, dá o dinheiro, consegue fazer uma vaquinha, você acaba realmente mudando a vida das pessoas. E o importante é isso, é realmente estar ouvindo a sua audiência, estar tendo o feedback do que está acontecendo e você vai meio moldando. Tem, às vezes, momentos que você falha, que você tem que, é legal você vir a público e mostrar, olha, eu acho que eu falei, podia ter feito melhor. E é diferente de um ciclo. Imagina a Flávia lá, foi lançar o livro dela. Ela passou meses escrevendo, daí você vai lançar, daí você precisa ter muito tempo para você ter algum tipo de feedback, como o Euler deu um feedback e com certeza ajudou muito. Mas aqui não, na internet é uma coisa quase em tempo real. Você publica e na hora você já sente, esse é um assunto que gera engajamento. Não, esse é um assunto que não gera engajamento e fica fácil de você realmente se direcionar ao teu trabalho. Vereador, eles contaram, acho que legal essa parte do sucesso, mas eu vou ressaltar o começo, as críticas, todo o investimento que o Ilan falou de 7 anos, meio que se desfazer na pandemia. E eu lembro do nosso papo aqui no programa Você Me Representa, do sandbox regulatório, você até já citou isso, que é essa ajuda, até, assim, a abrir as portas para a pessoa poder experimentar. E esse começo a gente não sabe, como muitas vezes o experimento tem essa dificuldade inicial, as críticas, e o seu projeto, o Sandbox Regulatório, é justamente para ajudar nesse momento, vereador? Isso, mas posso fazer 2 comentários antes do Por favor. Sandbox? Eu estava aqui acompanhando o Ilan falar e eu estava olhando ali no retorno, que nós temos retorno Sim. de vídeo. Então eu queria dar um recado para as pessoas. Namore com alguém que olhe como a Flávia olha para o Ilan, viu? Porque o Ilan estava ali falando e a Flávia assim, ó, muito legal, viu? Tem que namorar com uma pessoa assim. Um casal que se ama. Aí, ó. E uma outra coisa sobre o que eles estavam falando, Alguém pode falar assim, poxa, mas o Ilan não vai conseguir, a Flávia, o casal do Eu Te Amo não vai conseguir resolver o problema de todas as pessoas. É evidente que não. Mas eu lembro de uma história que é uma pessoa estava passeando pela praia e naquele dia, sei lá, uma onda veio e levou um monte de água viva, um monte de estrelinhas do mar e ficaram todas na terra. E começou um sol escaldante e ia morrer tudo. E aí tinha um menininho, uma criança pegando uma estrelinha e jogando na água. Pegava outra estrelinha, jogava na água. Um cara passou e falou, cara, você acha que você vai conseguir salvar todas? Ele falou, não, mas para essas aqui eu fiz a diferença. Então, assim, eles fazem a diferença na vida daquelas pessoas que passam pelo caminho deles. É evidente que não vai conseguir atender todo mundo, mas fazendo a diferença para alguns já é muito bom. Bom, então, no Sandbox, para aqueles que não conhecem, nem todo mundo assistiu a outra entrevista, o Sandbox regulatório é uma ideia, e aí por isso que a gente está fazendo por meio de lei, para que se torne um projeto de governo. É a ideia de você permitir às empresas de inovação que elas possam testar os seus produtos antes desses produtos irem efetivamente para o mercado. O Ilan já teve uma startup, ele sabe disso. Muitas startups morrem antes de conseguir lançar o produto, porque vem regulamentação das mais variadas. Então é o governo falando, você tem que tirar essa licença, você tem que fazer alvará, você tem que pagar tal imposto. É tanta coisa, tanta burocracia envolvendo, que antes dela conseguir lançar o produto dela, ela já morreu. Porque ela tem outros custos também associados. Então, qual que é a ideia do sandbox regulatório? É criar um ambiente experimental com regras diferenciadas para estimular a inovação. Isso surgiu no Brasil com o Banco Central. O Banco Central percebeu algumas fintechs sendo lançadas e ele falou assim, eu não sei o que elas fazem. Elas são absolutamente inovadoras. Eu não sei o que elas fazem, eu não sei qual é o impacto do produto delas no mercado. Eu tenho 2 possibilidades, regulamentar de cara, sem conhecer e matar o negócio delas, ou dar a chance delas mostrarem o que elas fazem. Então, eu vou criar um ambiente experimental para que elas possam atuar, com algumas regras, evidentemente. Eu, Banco Central, vou entender o que elas fazem, eu vou ver o impacto delas na sociedade
E depois que elas tiverem corpo, né, que elas conseguiram colocar o produto à prova, aí eu vejo qual é a regulamentação adequada. Né? Essa é a ideia do sandbox regulatório. Esses dias eu estava dando uma palestra e me veio um caso, né? Na verdade, o sandbox regulatório, que parece uma coisa nova, é algo que a gente já faz. Eu vou dar um exemplo. Quando você contrata, você tem uma empresa e você contrata uma pessoa, o seu contrato inicial de trabalho é um sandbox regulatório, porque é o contrato experimental. Ele tem regras diferenciadas do contrato depois efetivo. Primeiro, você tem 45 dias de contrato de experiência. Depois, você pode renovar por mais 45 dias. Nesse período, se você não quiser continuar com a pessoa, você não tem a multa do fundo de garantia para pagar. Você não tem que dar aviso prévio. Então, ele é um contrato com regras diferenciadas para você poder experimentar se aquela pessoa realmente contribui com a tua organização ou não. Isso é o sandbox regulatório. Só que é preciso levar isso também para a área da inovação, para as startups, né, para que possam ser testados produtos e depois lançados com muito mais força no mercado. E é uma oportunidade, uma baita oportunidade para uma prefeitura, para o governo estadual, porque imagina que pega uma cidade que tem como forte ali, como característica, a agricultura. Ela pode, tendo a lei do sandbox, ela pode em seguida fazer um decreto regulamentando essa lei e falar, nós aqui na nossa cidade, nós vamos fazer um chamamento público para que as startups ligadas à área da agricultura possam experimentar seus produtos e depois a gente aplicar isso aqui na prática. Aí você tem uma outra cidade que tem como expertise a educação. Então, ela vai estimular essa área. Então, você pode fazer com que cada cidade ou cada governo, dentro daquilo que ele faz de melhor, ele possa criar estímulos ainda maior. Então, nesse momento, até é legal citar, e é legal que o Adur está aqui, porque eu criei esse projeto de lei, protocolei aqui na Câmara Municipal, mas falei, mas não pode ficar só aqui. Isso tem que ir para todas as cidades. Né? Então, eu fui levar para o governo estadual. Na época, o secretário, o chefe da Casa Civil era o Guto Silva. Levei para o Guto Silva, o Guto é um cara muito inovador, é uma das mentes mais brilhantes que eu vejo lá no governo, um cara com a cabeça realmente para frente. Hoje ele está num local muito bom, que é justamente a Secretaria de Planejamento. E o Guto olhou na hora e falou, não, isso aqui é perfeito. Ele falou, vamos levar isso aqui para frente no Estado. Ele falou, vai o seguinte, procura algum deputado estadual da base, né, procura o nosso líder ali e entrega o projeto para ele, só alterar de Curitiba para governo do Paraná, ele já protocola, coloca na Assembleia. Eu levei para o Hussein Bacri na ocasião, ele protocolou, aprovou o projeto lá na Assembleia Legislativa, hoje é lei no estado do Paraná. Eu gosto de falar isso porque uma lei que eu criei virou lei dentro do estado, né? E o atual secretário, que é o Marcelo Rangel, também é um entusiasta do sandbox regulatório. E aqui em Curitiba, a lei ainda não foi aprovada. Né? No meio do caminho, a prefeitura, que também estava atenta a tudo isso, ela criou um decreto do sandbox. E eu tenho agora, semana que vem, uma reunião com o Dario Paixão, né, que é o presidente da Agência Curitiba de Inovação, para tratar disso. Falar, Dario, basicamente o que eu quero falar para ele, a lei é mais importante que o decreto. Decreto, qualquer novo prefeito que entre, seja agora ou futuramente, ele pode revogar. A lei não, ela só é revogada se a Câmara, com o seu plenário, fizer a revogação. Então é importante que a gente tenha a lei para que isso, como eu já falei hoje, vire política de Estado e não só de um governo. Então quero ter essa conversa com ele para que a gente possa aprovar a lei. Aí em seguida eles fazem um decreto regulamentando a lei, estabelecendo quais são as regras específicas que eles querem para o sandbox regulatório em Curitiba. Já estamos na torcida, vereador. Mas quero lhe agradecer que o senhor deu um exemplo, que era a pergunta que eu ia passar para o Renato Adur agora, que é essa questão, né? O Renato colocou para a gente, né, a liderança do Paraná nesse complexo agroindustrial, né, essa produtividade no campo que a gente tem que se orgulhar mesmo, né, desse feito alcançado aqui no Paraná. E a gente consegue extrair coisas desse bom exemplo para outras áreas e também agregar outras áreas em cima disso, sei lá, jogar uma IA em cima dessa produtividade, né? A gente também começar, sei lá, liderar o uso da inteligência artificial, que está cada vez mais em voga, no que a gente já é bom, né? Acho que a chance da gente liderar cada vez mais inovações nessas áreas são, acho que, bem fortes, né, Renato? Exatamente. Podemos citar a educação no Paraná. Hoje,
quando o governador assumiu e trouxe um secretário de fora para fazer com a nova visão da educação no Paraná, nós tivemos muita resistência, porque ele quis implantar a inovação, ele quis implantar a tecnologia, ele quis trazer ideias novas. E a resistência, é natural a resistência, porque o mundo se transformou muito rapidamente. E toda vez que há uma mudança, há uma resistência. Em toda atividade humana. Na sua casa, se quer mudar a situação com seu filho, tem a resistência. E o Paraná, na área educacional, ele reciclou os professores, mudou a mentalidade da juventude dos alunos no entendimento, levou até eles as inovações tecnológicas, e eles começaram a participar mais, começaram a cobrar mais dos professores que sentiram isso e recuaram. Aí veio a resistência, mas aí a insistência valeu. E hoje o Paraná é um dos poucos estados do Brasil que incentiva o jovem a ir para o exterior, banca esse jovem indo para o exterior, fazendo com que ele busque novos caminhos. E isso dá motivação para aqueles que ainda não foram, porque eles também vão buscar, vão se reciclar. Eu acho que uma transformação da sociedade, ela se faz na medida em que as pessoas vão tendo conscientização da sua realidade. O trabalho que o Ilan faz, o Euler acabou comentando. Ele pode ser uma andorinha que está fazendo aquele tarde. Está fazendo a parte dele. Mas todo mundo podia fazer. Não importa, ele está fazendo. Daqui a pouco tem um outro cidadão fazendo alguma coisa de uma outra forma. Inspira, né? E o mundo só vai melhorar se nós tivermos essa conscientização. A inovação é importantíssima. Hoje eu escutava na Rádio Bandeirante, comentarista, um cara muito crítico, eu não sei o nome dele, mas com um poder de argumentação e de convencimento fantástico. Ele mostrando a diferença dos níveis econômicos da população que ganha mais de 20 vezes, o que ganha 39 vezes, o que ganha o que tem a menor renda no país. Aí, desse que menor, ele diz, eu não sou contra o cidadão ganhar mais. Eu acho que nós precisamos dar condição a esse que não tem de ter alguma coisa. Só que desses que ganham menos, 40%, 50% recebe auxílio do governo. Não está correto. Ele tem que ter auxílio por um determinado tempo, mas tem que ter junto com ele a inovação, o treinamento, a capacitação, para que ele tenha orgulho, que o seu amor próprio seja ressaltado e ele possa ter o seu emprego, ter o seu próprio dinheiro e não receber essa assistência. Então, o Brasil tem essa diferença. Eu vivenciei muitas situações no Nordeste. O cidadão está ele está na miserabilidade, mas ele não tem preocupação com o dia da manhã. Ele está numa situação de estagnação, de aspirações, que é uma coisa muito doída para quem vivencia isso aí. Você deve ter encontrado também no teu meio pessoas que estão naquela situação, mas não querem saber. Você busca, você tenta estimular, puxar, e a pessoa não vem. Você provoca e ele não vem. O Brasil precisa disso, dessas provocações. E as inovações, eu acho que a juventude tem um papel fundamental nesse país. O novo Brasil está na mão dessa juventude, porque o país está envelhecendo. Se nós não tivermos essas inovações, as coisas acontecendo e provocando as pessoas e trazendo ela para dentro de um contexto social, que a gente diminua as diferenças sociais no país e que tenhamos um país com melhor qualidade de vida, não vale a pena a gente lutar. Você está falando até uma coisa bem importante. A gente tem a nossa ONG chama Realizamos Sonhos. Deixa eu fazer uma pergunta. A ONG de vocês já tem utilidade pública? O que é utilidade pública? Desculpa. O título de utilidade pública ele é estabelecido por lei municipal e permite que a Câmara Municipal de Curitiba, por meio de emendas parlamentares, possa ajudar. Ah, que legal. Eu não sabia. Não só a Câmara. A gente precisa. Pode ter utilidade pública estadual também. Tem municipal, recebe do município. Estadual, você recebe do município e do estado. E se você pegar a federal... A federal foi... Agora extinguiram, né? Foi extinta. Mas então, você pode receber de qualquer instituição do governo, qualquer secretaria, qualquer órgão,
auxílios para a tua instituição para você levar para a sua comunidade. Legal. Bem lembrado. Então bem depois Muito bom. falamos sobre Valeu. isso. Bem legal. Então, a gente trabalha bastante online e a gente tem lá um formulário, que é um formulário super completo, tem umas 40 e poucas perguntas, e a gente recebe os sonhos das pessoas. Nosso objetivo é realizar 1 milhão de sonhos. E daí, a gente tem uma pessoa, era um rapaz que estava em situação de rua, estava dependente químico, né? Eu fiz um vídeo com ele, o vídeo viralizou, pegou 18 milhões de views só no TikTok. A gente fez uma vaquinha para ele de 20 mil reais, mudou a vida dele. Hoje até ele trabalha no governo do estado, trabalha com a gente. Pessoa sensacional. Eu falei para ele, olha, se a gente só tivesse ajudado o Celso, teria valido a pena. Porque foi uma pessoa que tinha muito potencial e só faltava um olhar, uma mão. E hoje ele está super bem, super bem. E daí o Celso ele tem esse trabalho de pegar os sonhos e realmente entender se a gente pode ajudar ou não. E o Celso ele teve uma sacada muito importante, que ele começou a dividir esses sonhos basicamente em 2 grandes grupos. Ele fala que são os crônicos e o situacional. O situacional, a pessoa, nasceu um filho com uma deficiência, teve um acidente, teve um problema, pegou fogo na casa, Tá e por aí impedido vai. de trabalhar. Teve até um rapaz que levou um tiro na mão e não podia, era cozinheiro, daí ele não tinha outro treinamento para qualquer outra coisa. É momentâneo. E tem um lado que até que eu queria trazer como uma pergunta para vocês, que são os crônicos. O crônico, a gente olha e fala, não vai adiantar uma vaquinha. A gente vai dar uma vaquinha, mas a pessoa está com dívida, está pensando que não precisa fazer nada, não precisa se movimentar. Até tem um colega que trabalha nesse universo e ele chegou a fazer acho que 12, 13 casas para diferentes pessoas. E hoje o trabalho dele, quando ele vai iniciar, ele leva uma enxada e uma pá e mostra para a pessoa, nós vamos ter que fazer juntos, nós vamos ter que trabalhar, vamos fazer um curso, e se ele sente que a pessoa realmente não quer investir nela mesma, ele para. É um teste. Exatamente. Como que vocês acham Ele que está a gente... acomodado com a situação. Exatamente. Como que vocês acham? E assim, o que eu sinto muito é em relação a, por exemplo, educação financeira. As pessoas não sabem como lidar com o dinheiro. Ele está com dívida, mas daí recebe uma vaquinha de 10 mil reais, 6 meses depois ele já está quebrado de volta. Como que a gente poderia ajudar esses crônicos na parte de educação? O que vocês acham? Eu queria complementar essa tua situação, que surgiu agora o nosso secretário da Justiça, o Roveda, Santinho Roveda, ele me trouxe um projeto, uma ideia. Ele disse, eu vejo que nós temos muitos órgãos públicos, muitas instalações do governo que estão sendo deterioradas. E para você fazer uma revisão, para você fazer uma reforma tal, isso é complicado, tem que depender de estação, uma série de coisas. Em contrapartida, nós temos uma população de rua, hoje, muito grande, pessoal que veio de outros países, pessoal daqui mesmo tal. Ele diz, eu estou pensando num projeto em que eu pegue esse cidadão que está na rua e junto com a FIEP, junto com o SENAC, junto com o SENAI, a gente qualifica esse cidadão, preparamos pedreiro, carpinteiro, pintor, eletricista, tal e tal, para fazer a reforma desses órgãos públicos, municipais e estaduais, e esse cidadão fica durante 90 dias recebendo um salário do governo para poder fazer nós vamos recuperar bens públicos e também depois de 90 dias, esse cidadão pode ser reintegrado no mercado de trabalho. Ele sabe que ele vai trabalhar 90 dias e receber durante 90 dias. Mas antes disso, 1 mês ele tem de treinamento, de preparação. Então, eu acho que o teu trabalho, e agora se falando, eu me liguei, eu acho que vou botar você em contato com o secretário Rui, que é um jovem também, é um inovador, trouxe essa ideia, digo, bota no papel, daí ele veio e me trouxe, digo, esse negócio não está bom. Melhore o visual, faça um vídeo bonito, faça uma apresentação bacana e leve ao governador já com um orçamento que eu tenho certeza que ele vai fazer. Aí ele levou até o governador gostou da ideia, fez um programa para 1 ano para ele, para atender 1.000 pessoas, liberou para ele 10 milhões de reais, para ele fazer esse programa, pagando um salário, 10 ou 15 milhões, para ele fazer esse trabalho com esses cidadãos, e ele está iniciando agora esse trabalho, está empolgadíssimo. Muito bom. Eu acho que encaixa, de uma outra forma, é o governo junto, mas de repente no teu trabalho você pode fazer uma interação com ele, como está fazendo o SENAC, SENAI, SESI e esses grupos, o SEBRAE também está trabalhando em cima disso aqui. Eu acho muito importante essas ações, essas iniciativas, e é o que você falou, tem gente que está inerte,
Ele se entregou e não tem nenhuma preocupação em recuperar. Eu acho que esse é o grande papel da nossa transformação. Mas primeiro se precisa tirar aqueles que querem sair. Às vezes não é que ele não tem uma preocupação, às vezes ele não enxerga um caminho. Falta uma mão, falta alguém dar um apoio, falta alguém esclarecer para ele, né? Muitas das Não tem pessoas que procuram a perspectiva. gente na nossa ONG, existem soluções que não precisavam vir através de nós. Existem caminhos e elas não sabem. Então é muito importante também orientar essas pessoas para que elas saibam o caminho que já existe, né? Sim, eu até já quero aproveitar e agradecer a presença de vocês. Meu reloginho está pitando aqui, a gente está estourando o limite do programa. Parece mas que começou agora. eu vou passar a bola para você, vereador, e a bola bem dividida, né? Essa questão que o Ilan, né, perguntou de trazer esse NET e lembrando aqui, né, a Câmara como tem aquele apelido da Casa do Povo e se a caixa de ressonância da sociedade para os outros poderes, né? Aqui todos os debates, né, são feitos de várias vertentes ideológicas, várias posições políticas, enfim, né, como lidar com esse tema que o Ilan, né, colocou, o Renato Adur, né, apontou já um caminho do governo do estado, mas o que a gente aqui, né, na Câmara de Vereadores, o senhor como vereador, eu sempre chamo da grande estrela, né, da Casa Legislativa, que são os parlamentares, a gente pode também colaborar com isso. Então, ultimamente tem surgido vários debates aqui dentro da Câmara a respeito das pessoas em situação de rua. Não é um problema só de Curitiba, isso é um fenômeno que acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? A população de rua, em situação de rua tem aumentado, né? E várias vezes isso é mencionado aqui dentro da Câmara. Existem, às vezes, extremismos, né, na maneira de lidar com essa situação, falando que isso aí é um bando de vagabundo, e não é verdade, né? Existem pessoas lá dentro, nessa situação de rua, que realmente têm problemas até com a justiça, claro que existe, né? Mas existem pessoas que estão ali por situações as mais diversas possíveis. Inclusive, né, a maior parte dos casos, a questão da drogadição, né? Então, assim, é impossível você conseguir ressocializar essa pessoa, você fazer uma transformação dessa pessoa, sem antes tentar uma cura para essa doença que ela tem. A questão da drogadição é uma questão de saúde pública, né? Então, é preciso fazer um trabalho antes de qualquer coisa, uma triagem, essa questão de saúde pública. Eu sei que é difícil, muitas vezes a pessoa não quer realmente, vai lá, tenta tirar a pessoa da rua, a pessoa fala, não quero ir. Exatamente. Né? Mas o trabalho é de enxugar gelo. Exatamente. Você tira um dia... de falar, nesse programa, quando ele me apresentou, eu digo que está faltando uma coisa aqui. O que é? Um psicólogo. Você precisa de alguém, essa pessoa... O assistente social, né? Para fazer um trabalho. Pô, não tinha lembrado, só tinha pensado... Mas realmente, é essa mudança que é a parte mais difícil. E assim, não se faz isso sem investimento. É difícil, eu sei, os recursos governamentais sempre são escassos, né? Nunca tem dinheiro para tudo. Então você tem que elencar, tem que eleger prioridades. Mas eu acho que nesse momento da nossa cidade, uma das prioridades é, se não resolver, mas pelo menos mitigar o problema das pessoas em situação de rua. Porque é ruim para essas pessoas, obviamente, mas é ruim para o entorno também, né? Você tem lá o comerciante, que tem uma pessoa em situação de rua na frente dele, e na frente da loja dele, e que isso às vezes dificulta o acesso, as pessoas ficam assim, será que eu entro, será que eu não entro? Acaba sendo ruim também para o comerciante. Então tem que ter o olhar de todos ali. Curitiba está aumentando isso aí bastante. Então precisa de investimento. Vamos fazer um cálculo rápido. Vamos supor que Curitiba tenha 5.000 pessoas em situação de rua. Deve ser um número próximo disso. Se você gastar com casas terapêuticas, né, que fazem a recuperação das pessoas, lógico, se você for levar uma pessoa, o valor é alto. Mas se for levar muitas pessoas, obviamente você consegue um desconto para aquilo. Se você for gastar R$2.000 por mês, eu acho que você consegue casas terapêuticas para atender. 5.000 a 2.000 por mês, dá 10 milhões, é isso ou não? 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões é muito dinheiro. Quando você multiplica por 12 meses, deu 120 milhões. Continua, é mais dinheiro ainda. Cara, mas é algo factível. É algo factível para uma cidade como Curitiba, que tem um orçamento de 13 bilhões. Né? Esse programa busca recuperar 1.000 desses 5.
Então, assim, precisa uma parceria com o governo do estado, uma parceria com o governo federal, precisa também a cidade de Curitiba destinar parte do orçamento para isso. E é lógico, como eu falei, nem toda pessoa que está em situação de rua vai querer no primeiro momento sair. Mas você vai lá e insiste, e vai de novo no outro dia, é enxugar gelo e tem que continuar indo. A hora que essas pessoas começarem a ver os primeiros recuperados, que saíram dessas casas terapêuticas, né, livre das drogas, com uma profissão, e essa pessoa se reinserindo na sociedade, essas pessoas passam a servir como modelo para que outros falem, é possível. Porque muitos são, como o Adur falou, os desalentados. Aquele que não tem mais esperança nenhuma, que acha que não vai mais ter jeito. E tem. Só que é lógico, primeiro precisa se livrar, por exemplo... Você já recuperou alguém assim, né? O Celso. Bom, mais Então, de um, né? Mas o Celso, ele só precisava de um apoio, de uma mão, para ele sair Era daquilo. um talento desperdiçado ali, Exatamente. com algum problema momentâneo e que... Acho que é legal esse bom exemplo, até porque além das instituições públicas ajudarem, a sociedade civil também ajudar. Né? Como acho que o caso do Ilan Sim. e da Flávia mostram como a sociedade também, né? Pô, vamos montar uma mão para fazer o bem e vem esses bons exemplos. A pessoa vai ver também a cidade, né? Todo mundo percebe, às vezes o centro de Curitiba, né? Os moradores de rua e tal, mas, pô, tá melhorando. Né? As pessoas saíram daqui, elas não saíram daqui para qualquer lugar, elas saíram daqui com um emprego, com mais dignidade, com... Então, olha só, eu fiz um cálculo rápido aqui de cabeça, lógico que é um cálculo impreciso, né, de 120 milhões por ano. Se você junta governo estadual, federal, com os recursos que tem, prefeitura e a iniciativa privada, que também enxerga isso hoje como um problema sério a ser resolvido, nossa, você junta esse dinheiro em... Né, quantos empresários bem intencionados, com muito dinheiro, estariam dispostos a investir nessa causa? Aquele tem teu que abrir. programa, teu projeto dos universitários. Também. Eu não E quis, tem um eu não projeto quis bem- contar aqui porque ele é segredo. O primeiro eu quero levar para o Tá, governador. tá, Eu quero que ele seja a primeira. Ele tem um a primeira projeto não. aí que pode trazer universitários, eles podem perfeitamente se engajar nisso. nesse projeto Olha aí. de conscientização, de pesquisa, de chamamento, de Eu apoio. só não vou falar aqui porque eu quero que o governador, eu ia falar que ele ia ser a primeira pessoa a saber, ele é a segunda, que eu já contei para o Adur. Nós aqui do podcast, todo o público, aqui somos Eu a terceira, aprovei, eu mas achei já temos tema para o uma próximo ideia genial. programa. A gente vereador. ficou super curioso. Inovadora, é Pois uma é. ideia inovadora. essa É que eu não ideia vou do falar Euler. aqui porque a gente sabe que Nem deve, às vezes a pessoa pega a ideia daqui e ela vai lá apresentar. Então eu quero apresentar para o governador. Segura, Tá certo, pessoal, tá segura essa certo. ideia para a gente escutar. Fora dele, aqui. só eu que sei, né? Só você. Segura aí para a gente escutar essa ideia aí nos próximos podcasts. Ilan, Flávia, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada pelo convite, foi muito legal, valeu mesmo. Bacana, legal que vocês já tenham um podcast. Espero que, né, a gente aprender um pouco aqui com vocês, não só, né, a fazer podcast, vocês dividindo o microfone aqui pela primeira vez. Espero que eu não tome muita bronca com isso, enfim. Não, fala com qualquer coisa que eu que intervir. Não, tem que... Tranquilo, vereador. Renato, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração. Desejamos Obrigado. sucesso para vocês aí, tanto, né, na área pública, na área privada, nos empreendimentos de vocês. E vereador também, obrigado por trazer esses convidados especiais, mais uma vez colaborar aqui, enriquecer no nosso CMC Podcast. Eu que agradeço a Câmara e em especial meus convidados aí que certamente abrilhantaram, né, o nosso podcast hoje aqui. Então, fiquei muito feliz que eles aceitaram e vieram aqui e desempenharam. Tá bom, Eu vamos lá. Quero agradecer também e dizer que, viu, olha, na vida, a cada momento, a cada dia, a cada minuto, você sempre aprende com as pessoas. E hoje eu saio daqui muito agradecido, porque eu não confesso que eu não acompanho o teu podcast, não acompanho, mas eu vou me inteirar e quero ver, porque coisas assim é o que justifica a atividade do ser humano e principalmente quem está como você, né, Euler, empenhado na vida pública, nós que estamos, isso engrandece. Muito obrigado, parabéns a você. Legal, então rapidinho, vender o peixe, para quem não conhece ainda, como é que segue o Ilan e a Flávia na rede, né, que busca vocês? Eu sou a moça do Te Amo em todas as redes sociais. Pode procurar, a nossa ONG é Realizamos Sonhos e você pode procurar pelo Moço do Te Amo. Moço do Te Amo, tá certo. Vereador, é professor Euler, né? @professor Euler também em todas as redes sociais. Eu já acompanho diariamente aí, já acompanhamos a vida dele. E eu convido vocês, a quem nos assistiu, a seguir a gente aqui, @Câmara de Curitiba, favorita a gente no YouTube, para você não perder próximos programas do Tribuna Livre, programas temáticos que a gente faz com base nas comissões permanentes aqui da casa, também ver as entrevistas que fizemos com os vereadores e reassistir esse programa. Esse programa tem que ser assistido umas 1000 vezes para pegar tanto detalhe, tanta história legal que a gente compartilhou aqui.
Quero deixar um abraço a todos, todas e até a próxima.